Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, cumprimento também pela presença, pela disponibilidade para responder às questões. E vou começar com, enfim, não recordar-lhe, mas apresentar-lhe aquilo que qualquer português pode fazer hoje. Quer ver os agendamentos no Consulado de São Paulo em qualquer altura, que eu desafio a fazer de 2024 a 2017. Qualquer altura. Tente qualquer dia, tente a sua sorte. Qualquer dia. Meta um dia qualquer e pesquise. Agendamento no Consulado de São Paulo impossível esta tarde. Portugueses relatam desamparo, impossibilidade de agendar serviços consulares no Brasil. Sinto-me totalmente desamparado pelo governo português. É impossível a qualquer dia marcar qualquer coisa no Consulado de São Paulo. Impossível agendar data no Consulado de São Paulo. Dica de horário para agendamento, até nos fóruns. É impossível agendar, encontro toda a hora que lembro, mas nunca tem nada. Diz-se nos fóruns, quando o Sr. Embaixador era lá, cônsul. Tenho milhares, Sr. Embaixador. Consulado de Portugal em São Paulo suspende novos pedidos de nacionalidade. Estou-lhe a referir a 4 de junho deste ano. E, portanto, Sr. Embaixador, desculpe lá, mas vir aqui dizer que foi um processo como outro qualquer, que foi fácil de agendar e que foi fácil de organizar, quando todos os outros que lá estão, e eu gostava que esta comissão de inquérito pudesse ouvir a comunidade portuguesa, o que era impossível, mas talvez fosse útil termos via Zoom, como está o Sr. Embaixador, membros da comunidade portuguesa em São Paulo, para nos dizer o inferno que é aceder ao Consulado de São Paulo no Brasil. E, portanto, ao Consulado de Portugal em São Paulo. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que, com todas estas notícias de que é impossível obter a nacionalidade, que estão suspensos os novos pedidos de nacionalidade, de que não se consegue fazer agendamentos, e isto tudo desde 2017 até 2024, como é que nos pode dizer que o que aconteceu no caso das gêmeas é normal, foi um processo banal e dizer-nos que não se recorda de nada ter sido extraordinariamente diferente? Terminou a sua pergunta, Sr. Deputado? Terminei, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, reitero que considero este processo absolutamente normal. Deixe-me explicar também, Sr. Deputado, que é habitual que num serviço que tem uma demanda ao nível daquela que tinha o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, houvesse naturalmente queixas e era a nossa preocupação estar atentos a essas queixas e tentar responder à procura que tínhamos. Como disse, nós praticávamos cerca de 250 atendimentos em média por dia, presenciais. Tínhamos instalada toda uma série de mecanismos que permitiam que as pessoas se agendassem. Agora, é evidente, e isso acho que ninguém, em sua consciência, poderá desmentir, que por muito que fosse feito um esforço de atendimento, ele ficaria sempre aquém daquilo que seriam as necessidades da comunidade. Este parece um aspecto absolutamente relevante e também, daí, as queixas que eram notórias, conhecidas, e o Sr. Deputado acabou de citar algumas, eu posso lhe dizer que eu ouvi essas queixas também presencialmente e novamente, naturalmente, também acompanhava os fóruns que existiam sobre essa questão, nesses assuntos, e essas queixas eram veiculadas. Ainda assim, queria dizer, Sr. Deputado, para que também se possa ser justo na apreciação que se faça, que o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, em 2019, foi responsável por 99.164 atos consulares, dos quais 31.711 foram atos de registro civil, 22.248 foram emissão de cartões de cidadão e 23.302 foram passaportes. Obviamente que estes números eram insuficientes para aquilo que eram certamente as necessidades da comunidade, mas não deixam de ser esclarecedores e fazem, pelo menos no ano 2019, para nos reportarmos ao ano em que esta situação decorreu, o terceiro posto consular da rede consular portuguesa com mais atos praticados. De resto, o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, nesta altura, seria, segundo me consigo lembrar, responsável por cerca de mais de 45% dos atos consulares praticados por toda a rede consular no Brasil. Dito isto, Sr. Deputado, sim, reitero que me parece que o processo decorreu de uma forma absolutamente normal. Felizmente que as pessoas conseguiram agendar, como muitas outras, como se constata quando são feitos 31.711 atos de registro civil e, consequentemente, o processo decorreu daí em diante como teria que decorrer. No dia 21 de outubro de 2019, era o Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, certo? 21 de outubro de 2019, sim, claro.
Neste dia, Nuno Rebelo de Sousa envia para Marcelo Rebelo de Sousa um e-mail, já conhecido, em que diz que eles, Nuno Rebelo de Sousa e Juliana Drummond, estão 100% focados a tentar ajudar as GEMIs e a conseguir os cartões de cidadão portugueses, o que já está. E agora precisamos de uma ajuda maior. Ou seja, eu vou-lhe ler outra vez. Estão 100% focados a ajudar as GEMIs a conseguir os cartões de cidadão. Como sabemos, só se faz através do consulado. E o Sr. Embaixador está aqui a dizer-nos que eles nunca falaram consigo. Ou seja, dá-se aqui uma situação curiosa. Que é, Nuno Rebelo de Sousa falou com toda a gente em Portugal, com o Presidente da República, com o antigo Secretário de Estado, mandou falar com os hospitais, mas consigo, com quem privava, em locais de festas, de encontros, etc. Curiosamente, nunca lhe disse nada. Então explique-me como é que está 100% focado em conseguir uma coisa sem nunca lhe ter dito uma palavra. Ou seja, como é que nos quer fazer crer que Nuno Rebelo de Sousa em Portugal falou inclusive com o Presidente da República e o trata por pai, mas assim que o conhecia diretamente, que teve consigo, 15, 20 vezes, em eventos sociais, institucionais, etc., nunca lhe disse, meu caro Paulo Jorge Nascimento, pode-me dar uma ajuda neste caso da Gêmea? Ou seja, como é que nos quer fazer acreditar que ele estando no mesmo país onde está o Sr. Embaixador, onde estava, tendo em Portugal movido mundos para se mexer para todas as autoridades, inclusive é a mais alta do país, assim não lhe disse nada curiosamente. Ou seja, é o único caso de amigo de Nuno Rebelo de Sousa com quem ele não falou. E curiosamente era o único que no Brasil podia ajudar. Não acha que isto pelo menos é difícil de compreender? E com todo o respeito, Sr. Embaixador, é um pouco difícil de acreditar. Sr. Deputado, se terminou, eu posso lhe responder. Eu não tenho que fazer acreditar coisa nenhuma a ninguém. Eu tenho que dizer a verdade. Compete às pessoas acreditarem ou não acreditarem naquilo que eu lhes digo. Isso será o juízo do Sr. Deputado. Que nunca falaram comigo sobre este assunto é a verdade. Não tenho que fazer ninguém acreditar nesta verdade. Em segundo lugar, o facto de se estavam ou não estavam 100% focados, isso não é uma coisa que seja do meu conhecimento, porque como digo, ou como já disse, e repito, reitero, nunca ninguém falou comigo sobre este caso. Já está, não sei se já estava ou não, o Sr. Deputado disse que o e-mail é de 21 de outubro, o e-mail enviado pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa ao Sr. Presidente da República é de 21 de outubro. Eu não tenho presente agora a data em que foram emitidos os cartões de cidadão, portanto não sei se é 21 de outubro. Os cartões de cidadão já tinham sido estou-lhe a ler o que emitidos foi dito por Nuno Rebelo de Sousa. Estou a citar. Sim, claro. Claro. Eu também não sei se a 21 de outubro, e o que eu estou a dizer é que não sei se a 21 de outubro os cartões de cidadão já tinham ou não sido emitidos. Se calhar já tinham sido emitidos e, portanto, já estavam emitidos. Quanto ao resto, é como lhe digo, Sr. Deputado, não tenho que fazer ninguém acreditar naquilo que digo, só tenho que dizer a verdade. Sr. Embaixador, não estou a pôr isso em causa. A verdade é a verdade. E por isso ela, obrigado, Sr. Deputado. Ela um dia será que estou-lhe a dizer é que é pelo menos um pouco estranho que a maior autoridade em São Paulo, ligada à atribuição dos cartões de cidadão, não tenha nenhuma relação com a pessoa que diz que está 100% focada em obter cartões de cidadão. É só isso. Não é nenhum juízo de extrapolar as suas palavras. E também lhe acho estranho isto que lhe estou a dizer. É um homem que em Portugal mexeu o mundo inteiro e falou com toda a gente, não ter falado com aquele que conhecia no Brasil. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nuno Rebelo de Sousa esteve muito mais vezes consigo do que com Lacerda Salles. Mas com Lacerda Salles, pelo menos a investigação acredita que falou. Consigo não terá falado, é isso que eu lhe estou a dizer. E por isso parece estranho, sendo que conhecia a companheira, Juliana Drummond, conhecia Nuno Rebelo de Sousa. Enfim, é um pouco estranho, pelo menos. Eu queria-lhe recordar aqui outra coisa, Sr. Embaixador. Disse que não sabe sobre a deslocação dos funcionários ao consulado ou não, já quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata colocar nesta questão. Eu queria-lhe recordar que esta não é uma questão do que nós achamos ou não achamos, ou se tem conhecimento ou não. Há um e-mail que é entregue à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que diz que houve deslocação dos funcionários consulares ao hospital. Não é questão aqui de pode não ter conhecimento, isto existiu. Mais, a família contacta o escritório de advogados a dizer que representantes do consulado já lá foram hoje. Portanto, isto não é uma questão aqui de opinião, nem da percepção, nem de cada um ver como vê. Aconteceu. E eu quero lhe perguntar o senhor era cônsul, na altura em que funcionários do consulado lá foram. Há um documento disto? Há uma prova de que isto aconteceu? Ou no consulado, enfim, deslocam-se sem autorização, sem emolumentos? Pergunto-lhe dos emolumentos, se há um emolumento por esta deslocação? Ou se há algum documento oficial que comprova esta deslocação? Sim, e se há, Sr. Embaixador, peço desculpa, e se há, se nos pode fazer, se ainda se tem conhecimento dela, ou se nos pode fazê-la chegar?
Sr. Deputado, deixe-me dizer, em relação à deslocação dos funcionários ao hospital, como o Sr. Deputado disse, obviamente isto não é uma questão de opinião, é uma questão de facto, ou aconteceu ou não aconteceu. O que é uma outra questão é saber se houve conhecimento ou não houve conhecimento. Em relação à deslocação dos funcionários do hospital para a recolha dos dados biométricos, ela aconteceu de facto. Sim, aconteceu, isso já foi dito e foi referido, e eu já disse isso nas respostas que prestei anteriormente aos senhores deputados, Jorge Botelho e António Rodrigues. E renovo aqui a indicação, sim, houve deslocação para a recolha dos dados biométricos. Sim, foi cobrado um emolumento consular relativo a essa deslocação, sendo que essa possibilidade consta da tabela de emolumentos consulares. Eu não tenho esses documentos comigo, mas quer dizer, não tenho os recibos, mas esses dados existem certamente. Em relação, que é uma outra questão que foi colocada, é se houve alguma deslocação, penso que foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, foi se houve alguma deslocação ao hospital para entrega dos cartões de cidadão. Isso é que eu disse e reitero, que seja do meu conhecimento, não. Não seria um procedimento normal. Como disse também, eu não controlava cada deslocação de cada funcionário do consulado, o que é que eles faziam à hora do almoço, passe, enfim, a figura, e portanto não posso dizer que isso não tenha acontecido. Desculpe, mas seja do meu conhecimento... Desculpe só interromper. Está a colocar a hipótese dos funcionários terem ido à hora do almoço ao hospital entregar cartões de cidadão? Não estou. É porque isso é um pouco grave, estar a dizer que foi fora do horário de expediente, que isto pode ter acontecido, porque aí enfim, merece-nos uma análise diferente. Sr. Deputado, posso concluir, se faz favor. Eu disse passa a figura, o que significa que eu não estou a dizer que eles o fizeram, o que eu estou a dizer é que eu não controlava tudo aquilo, porque é impossível controlar todos os funcionários, não tenho a obrigação de saber o que se passa no consulado, não tenho funções policiais em relação aos funcionários e, portanto, não sei o que é que eles fazem. Mas a parte em que há a recolha de dados biométricos, sim, a entrega dos cartões de cidadão não é uma situação normal, não está prevista e que eu saiba não aconteceu. Só houve um dado que não percebi. Houve um dado que não compreendi bem, mas pode ter sido também falha de percepção minha. Portanto, o que o Sr. ex-Consul está a dizer é se esta declaração, esta deslocação a ter existido terá que estar documentada, é isso? Ou seja, se houve alguma deslocação e não foi na hora do almoço, como diz, passa a imagem, não é? Ou à hora de jantar, ou numa hora qualquer que não seja a hora de expediente, se não houve aqui nenhum ato corruptivo ou nenhum ato exterior ou externo ao funcionamento normal do consulado, é isso que estamos a dizer, sim. Isto tem que estar documentado, quer a primeira deslocação, com os devidos emolumentos, quer a entrega dos cartões de cidadão. E está-nos também a dizer, diga-me se é verdade ou não, se posso concluir assim, que caso tenha sido feita uma deslocação para a entrega dos cartões do cidadão, aí sim este é um procedimento estranho. Exatamente. No caso de ter sido feita uma deslocação ao hospital para a entrega dos cartões de cidadão, a meu ver é um procedimento estranho. Não creio que seja um procedimento que esteja previsto. Que eu saiba, não é um procedimento que está previsto. Já a coisa diferente é a recolha dos dados biométricos, isso absolutamente. E a recolha desses dados, feita por funcionários do consulado no hospital, tem que estar documentada obrigatoriamente? Sim, ela está documentada porque quando ela é solicitada pelos requerentes, no caso os declarantes, não é? Os progenitores das crianças, um deles, pode ser um deles, não tem que ser os dois neste caso, quando isso é solicitado, eles têm que ser pago e tem que ser cobrado o emolumento consular respectivo. Portanto, é no fundo o pagamento do emolumento consular que documenta que aquele ato foi praticado. Se me faço entender, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Embaixador, vamos analisar depois estes documentos para verificar o que temos sobre essas deslocações. Há uma questão, Sr. Embaixador, que lhe gostava de colocar. Ela não é nem à margem, nem diretamente ligada, mas é uma questão que penso que poderá cedo ou tarde vir a encaixar neste caso, que tem que ver com as senhas, com o funcionamento de senhas de atendimento no consulado de Portugal em São Paulo. Eu queria que nos dissesse se existe ou não um sistema de senhas de atendimento, ou seja, estas senhas de atendimento no consulado, se eram assim no seu tempo, se continuam a ser assim hoje. Sr. Deputado, o que se passa hoje no consulado eu não sei. No meu tempo não havia senhas de atendimento. Deixe-me explicar como é que funcionava. As pessoas agendavam os atos
através da plataforma informática do Consulado-Geral. Quando requeriam o ato, indicavam qual era o ato que pretendiam e era-lhes atribuído uma data para elas irem ao consulado. Na véspera, no dia anterior, os funcionários do consulado, que trabalhavam nessa área, faziam uma tiragem de toda uma listagem de utentes que se deveriam deslocar ao consulado no dia seguinte. Essa listagem de utentes era distribuída pelos diferentes balcões de atendimento que havia e que funcionavam diariamente, com os slots horários que estavam adstritos para cada pedido de pedido consular, cada ato consular que implicava essa deslocação dos funcionários, dos requerentes ao consulado presencial. Portanto, não havia senhas, as pessoas chegavam ao consulado, dirigiam-se à portaria e diziam: olha, eu tenho um agendamento para a hora X. A pessoa que estava na portaria verificava, porque também tinha as mesmas listas, que aquela pessoa estava inscrita para a hora tal, e essa pessoa acedia à sala de espera, e depois da sala de espera passava à hora que estava prevista, ao atendimento, ao posto de atendimento no qual ela era chamada, para proceder ao seu ato consular, normalmente recolha de dados biométricos, para passaportes, para cartões de cidadão, para processos de nacionalidade, ou para outras situações que correm da atividade consular também, mas estes eram realmente o grosso dos atos consulares, pelos valores que lhe referi há pouco, 22 mil e qualquer coisa cartões de cidadão, 23 mil passaportes, 31 mil atos de registro civil, isto em 2019. Era este o procedimento, não havia senhas, eu não sei, enfim, a que se poderá referir quando se refere a senhas de atendimento, Sr. Deputado. Portanto, não havia nenhuma forma, digamos assim, para usar uma expressão, enfim, talvez menos formal, não havia nenhuma forma documental de aceder a estas marcações e não teve conhecimento de que alguma vez tenham existido em ampla quantidade e intensidade formas irregulares de obtenção destas, entre aspas, senhas para a obtenção de marcações, quer para a nacionalidade, quer para outros atos consulares que eram precisos ser praticados, desses vários milhares que referiu. Não havia senhas de atendimento. O agendamento era feito online, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, gostava de lhe perguntar por fim, gostava de colocar-lhe uma questão relativamente à Casa Civil da Presidência da República e ao Governo português. Nós sabemos que este processo, quando chega a Portugal, quando chega às autoridades portuguesas, desenvolve-se de uma determinada forma, e a forma é a ver se é possível obter este tratamento para as gêmeas. E neste caso, quando isto acontece, o processo de nacionalidade já está ou muito perto do fim ou já finalizado, o que significa que as entidades consulares já estão ultrapassadas, digamos assim, neste caso. Porém, há um momento em que a Casa Civil da Presidência da República diz que precisa de saber mais sobre a situação das gêmeas, se estão em Portugal, se não estão, como é que está a situação delas, etc. Eu gostava de lhe perguntar e garantiu-nos, o seu chefe da Casa Civil da Presidência da República, que nunca contactaram os pais das gêmeas. Portanto, eu queria lhe perguntar se alguma vez recebeu algum contacto da Casa Civil da Presidência da República, enfim, ou do Governo português, mas aqui o que faz mais sentido é da Casa Civil da Presidência da República, questionando-lhe sobre estas duas gêmeas, a sua situação clínica, a situação dos seus pais ou a situação, digamos assim, jurídico-civil dos seus pais. Se alguma vez teve algum contacto, seja ele por e-mail, seja por outra via, com algum membro ou representante da Casa Civil da Presidência da República sobre este caso. E obrigado e agradeço-lhe a disponibilidade pelas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, nunca tive nenhum contacto nesse sentido, nem na Casa Civil, nem no Governo, como aliás disse inicialmente, se nunca este caso me foi trazido à minha atenção, até ele ser iniciado pela Comunicação Social e depois pela Comissão Parlamentar. Muito obrigado, Sr. Embaixador.